De onde vêm as letras? Essas letras são tiradas dos nomes das características recessivas. Uma ervilha amarela para a gente agora, ela tem genótipo Vzão, Vzão. Uma ervilha verdinha para a gente tem genótipo Vzinho, Vzinho. Aí, na formação dos gametas, né, o que é que acontece? O que é que a primeira lei de Mendel diz? Os fatores alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Esse indivíduo vai produzir gameta portador de Vzão e esse indivíduo vai produzir gameta portador de Vzinho. Na fecundação, quem se separou para formar gametas volta a se encontrar na formação do zigoto. E aí, ó, na fecundação aqui, o que é que eu vou ter? Tá? Os gametas se encontram formando o indivíduo Vzão, Vzinho. Como Vzão domina sobre Vzinho e Vzão condiciona o caráter amarelo, 100% da geração resultante será de indivíduos amarelos. O que é que Mendel fez depois? Ele permitiu que essa geração aqui, F1, ela se autofecundasse. Autofecundando a geração F1, quem são os indivíduos de F1? São indivíduos Vzão, Vzinho, cruzando com indivíduos Vzão, Vzinho. E aí, desse cruzamento, a combinação 2 a 2, combinação 2 a 2, dá 4 possibilidades. Esse fator Vzão aqui fecunda esse fator Vzão, tá? Ok? Olha lá. Por quê? Os gametas produzidos, esse indivíduo vai produzir gameta Vzão, gameta Vzinho, esse indivíduo vai produzir gameta Vzão e gameta Vzinho. E aí, o que é que eu tenho? Esse gameta Vzão fecunda esse gameta Vzão, dando indivíduo Vzão, Vzão, ou fecunda o gameta Vzinho, dando indivíduo Vzão, Vzinho. Esse gameta Vzinho fecunda esse gameta Vzão, dando indivíduo Vzão, Vzinho, coloca o dominante primeiro, o recessivo depois, ou fecunda o gameta Vzinho, dando indivíduo Vzinho, Vzinho. E aí, ó, Vzão condiciona o caráter amarelo e Vzão é um fator dominante. Então, para cada 4 indivíduos que nasciam, 3 amarelos e 1 verde. Caráter recessivo só se expressa quando o fator está em dose dupla. Não, ele estudou isso. Exatamente, Bonetti, é isso mesmo. Ele estudou tudo junto. Ele não estudou separadamente como a gente faz em aula. Foi tudo junto. Por que a gente separa? Faz de um em um, depois junta os dois para fazer. Ele estudou, ele analisou os 7 caracteres tudo de uma vez. Entendeu? E foi fazendo. Só que não dá para a gente fazer isso em aula. Por uma questão didática, a gente estuda uma, depois estuda a outra, depois junta as duas para facilitar o quê? O entendimento. Mas, claro, ele obtinha os cruzamentos ocorriam, tá? Eram 7 caracteres que ele estava analisando. Claro que todos os 7 caracteres eram passados ao mesmo tempo. Agora, em aula, não dá para a gente fazer assim. Aí o cara não entende nada, entendeu? A gente tem que... Aí toda aula, didaticamente, é feita dessa forma. A gente analisa separadamente. Tá entendido? Beleza? Por esse motivo aí. Mas, na análise lá, no experimento, na real, o que ele fez? Tudo junto. Ele analisava tudo junto. Beleza? Muito bem. Então, aí chegamos à definição, tá, do que aconteceu. A outra característica que ele analisou foi o quê? Consistência da semente. Lisa e rugosa. Tá? Geração parental. Quem é o caráter recessivo? Rugoso. Pegue a primeira letra do nome do caráter recessivo, que é um R, coloque o par de letras minúsculo para considerar o caráter recessivo. O mesmo par de letras maiúsculo para considerar o caráter dominante. Uma ervilha lisa para a gente agora, ela tem genótipo Rzão, Rzão, e uma ervilha rugosa para a gente tem genótipo Rzinho, Rzinho. E aí o que acontece? Um indivíduo Rzão, Rzão, produz um tipo de gameta, gameta Rzão. O indivíduo Rzinho, Rzinho, produz um tipo de gameta, gameta Rzinho. Na fecundação, quem se separou para formar gametas volta a se encontrar na formação do zigoto, formando o indivíduo Rzão, Rzinho. Como Rzão domina sobre Rzinho, 100% da geração resultante será de indivíduos de caráter liso na semente. Ok? Geração F1. Beleza? Geração F1. Ok?
Autofecundando a F1. O que é que eu observo agora? Eu tenho indivíduo Rzão, Rzinho, cruzando com o indivíduo Rzão, Rzinho. Esse indivíduo aqui produz gameta Rzão e gameta Rzinho. Esse outro indivíduo produz gameta Rzão e gameta Rzinho. Na fecundação, gameta Rzão fecunda gameta Rzão, dá indivíduo Rzão, Rzão, ou gameta Rzinho, dando indivíduo Rzão, Rzinho. Aqui, gameta Rzinho fecunda gameta Rzão, dando indivíduo Rzão, Rzinho, ou fecunda o gameta Rzinho, dando indivíduo Rzinho, Rzinho. Para cada 4 indivíduos que nasciam, 3 com semente lisa e 1 com semente rugosa na geração F2. Entendido? Muito bem. Baseado nisso, qual foi a conclusão que Mendel chegou? Ele chegou, então, à sua lei fundamental da herança. Deixa eu construir tudo aqui, tá? Tudo isso aqui a gente já viu na aula passada. Pronto, aí chegamos aqui. Pronto, ok? Baseado nisso, qual foi a conclusão final de Mendel? A conclusão final de Mendel foi a sua primeira lei, ou seja, que é considerada a lei fundamental da genética, válida para a maioria dos casos de genética que você estuda, quando você está analisando monohibridismo, quando você está analisando uma única característica em estudo. E o que é que diz essa lei fundamental da genética? Os fatores alelos unidos no zigoto, ou os genes alelos unidos no zigoto, separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Os gametas são puros, eles apresentam apenas um fator, um gene para cada caráter. Por isso que essa lei também é conhecida como lei da pureza, olha lá, lei da pureza dos gametas. E ela trata especificamente de quê? Segregação dos fatores. Então, Mendel concluiu que a transferência dos caracteres genéticos de um indivíduo para outro se baseiam no princípio da segregação dos fatores, na separação dos alelos na formação dos gametas. Eles separam-se na formação dos gametas e voltam a se encontrar na formação do zigoto. É assim que esses caracteres são transferidos, que esses genes são transferidos, que esses fatores são transferidos. Entendido? Então, essa aí é a conclusão. Exatamente. Ia ser muito tumultuado se fizesse tudo de uma vez. Entendido? Então, tem que ser feito dessa forma mesmo. Certo, galera? Pronto. Com isso, a gente conclui a ideia de primeira lei. Tá? Eu comecei falando do momento em que faltou energia, a semana passada. Aí vamos para onde agora, né? Aí vamos para onde agora? Muito bem, vamos para cá. Agora nós vamos para cá. Deixa eu sair daqui, desta tela, tá? Isto, deixa eu fechar aqui. Fechei. Ok. Deixa eu pegar a outra tela lá. A outra tela lá, só um minuto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aí. Legal. É isso aqui. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Pronto, muito bem aqui. Bom, beleza, é isso aí. É isso aí. Pronto, galera. Agora vamos para onde? Vamos para a segunda lei de Mendel. Pronto, segunda lei de Mendel. Considerações iniciais sobre a segunda lei. A segunda lei é a lei do dihibridismo. Tá? Ela é válida, ela é observada quando você considera duas características ao mesmo tempo ou mais características. Tá? Casos de dihibridismo, duas características ao mesmo tempo, onde o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho, ou várias características que são os casos de polihibridismo. A segunda lei da genética, ela trata da segregação independente dos fatores. A primeira lei diz que os genes, os alelos, eles se segregam, eles se separam na formação dos gametas, e quando você observa essa segregação,
quando você observa essa separação, a partir de duas características em diante, 2, 3, 4, 5, 6, não importa, você observa que, além deles se separarem, eles se separam de modo independente. Você diz, Billy Paul, o que é que quer dizer? O que quer dizer é, o que acontece na segregação dos fatores para uma característica não interfere no que acontece na segregação dos fatores para uma outra característica. Billy Paul, é sempre assim na maioria dos casos. Billy Paul, tem exceção? Tem exceção. Mas não vamos falar de exceção agora. Tá? Vamos se basear no cara aqui. Na genética pós-Mendel, a gente vê essas exceções. Não se preocupe com as exceções agora. Eu preciso que você entenda isso aqui, que a gente está comentando no momento. Ok? Então, a segunda lei é a lei do dihibridismo. Ela é aplicada e observada quando você tem análise de várias características ao mesmo tempo, entendido? E é a segregação independente dos fatores. Como é que funciona? Funciona assim. Preste atenção. Mendel percebeu que as ervilhas, no seu estado natural, do jeito que elas são encontradas na natureza, ele percebeu que uma ervilha amarela era sempre obrigatoriamente lisa, assim como a ervilha verde era sempre obrigatoriamente rugosa. Não existia na natureza, nas ervilhas, no seu estado natural, indivíduos amarelos rugosos e indivíduos verdes lisos. Essas variedades não existiam na época. Entendido? Pronto, ele percebeu isso aí. Quando ele viu isso, ele se perguntou o seguinte: ao cruzar as variedades diferentes, esses caracteres que estão sempre juntos nas variedades originais da natureza, esses caracteres se separam ou não se separam nas próximas gerações. Pronto. Pegou o indivíduo amarelo liso, cruzou com o indivíduo verde rugoso, geração parental. Ok? E aí o que ele observou? Claro, o que já era esperado. Na geração F1, 100% dos indivíduos foram amarelos lisos. Claro, quando consideramos separadamente amarelo com verde, 100% da F1 é amarelo. Separadamente liso com rugoso, 100% da F1 é liso. Então não poderia ser diferente. Agora, quando ele autofecundou a F1 com F1, o que foi que ele observou? Ele observou que, para cada 16 indivíduos que nasciam, 9 apresentavam os caracteres amarelos lisos, 3 apresentaram os caracteres amarelos rugosos, 3 apresentaram os caracteres verdes lisos e 1 apresentava os caracteres verde rugoso. A pergunta inicial que Mendel tinha se feito havia sido respondida. Quando você cruza variedades de indivíduos diferentes na geração parental, aumenta a variabilidade genética na F2. Aqui eu tenho a geração que é F2. Tá? Olha lá. Esses indivíduos aqui, ó, amarelos rugosos e verdes lisos, não existiam antes, mas agora passaram a existir. Então ele percebeu que aumentava a variabilidade genética. Ele percebeu que a separação dos genes que condicionam os caracteres para a cor da semente não influi e nem contribui no modo da separação dos genes que determinam a consistência da semente. Eles segregam-se, eles separam-se e separam-se de modo independente. Eles não andam juntos o tempo todo. Por isso que o caráter amarelo separou de lisa, por isso que o caráter verde separou de rugoso, tá? Você que é aluno caçador está dizendo assim, sim, Billy Paul, mas há casos em que não separa. Há casos que não separa. Mas Mendel não pegou isso, ele não trabalhou com essas espécies onde os genes estão ligados ao mesmo cromossomo. Isso é problema, questão de linkage. Linkage é outra história, está lá para o final do estudo de genética. Aqui a gente está tratando de Mendel. E Mendel, o que ele observou foi isso. Ele observou que o quê? Os caracteres, não importa se é 1000 caracteres ou 1 milhão de caracteres, eles separam-se de modo independente. Tá? O que acontece com um não interfere no que acontece com o outro. Isso foi o que Mendel descobriu. Entendido? A genética pós-Mendel explica exatamente as outras situações, mas não é o que a gente está tratando aqui hoje.
Exatamente. Se ele tivesse trabalhado, ele tinha pego a exceção, ele não tinha pego a regra. Porque, via de regra, o que acontece com as características é isso, é primeira e segunda lei. Entendeu? É isso aí o que acontece. Agora, vamos o quê? Agora vamos traduzir isso que foram as observações de Mendel para a linguagem genética, ok? Preste atenção. Ele cruzou indivíduo amarelo liso com indivíduo verde rugoso, geração parental. Quem são os caracteres recessivos? Verde e rugoso. Pegue as primeiras letras dos caracteres recessivos, coloque os pares minúsculos para considerar os caracteres recessivos. Os mesmos pares de letra maiúsculo para considerar os caracteres dominantes. Uma ervilha amarela lisa para a gente agora tem genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, e a ervilha verde rugosa tem genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Na formação dos gametas, o que é que diz a primeira lei? Os fatores alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Então, um indivíduo de genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, irá produzir gametas Vzão com Rzão. Os gametas são puros, de acordo com a primeira lei. Eles portam apenas um gene, um fator para cada caráter. Então, o indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, vai produzir gameta Vzinho, Rzinho. Na fecundação, os gametas voltam a se encontrar, aqueles que se separaram na formação dos gametas voltam a se encontrar na formação do zigoto, formando o indivíduo, então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como Vzão domina sobre Vzinho, 100% é amarelo. Como Rzão domina sobre Rzinho, 100% é liso. Geração F1. Autofecundando a geração F1, está aqui. Quem são os indivíduos de F1? São indivíduos duplo heterozigotos, são indivíduos dihíbridos, indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando com o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quais são os gametas produzidos por um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho? Ora, os alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. E como é essa segregação para duas características em estudo? Ela ocorre de modo independente. Ou seja, esse indivíduo vai produzir um gameta que é resultado da combinação de Vzão com Rzão, ou ele pode formar um gameta Vzão com Rzinho, ou ele pode formar um gameta Vzinho com Rzão, ou ele pode formar um gameta Vzinho com Rzinho. Como eu tenho o mesmo genótipo do outro lado, mesma combinação gamética, ok? Beleza? Aí eu tenho o quê? 4 gametas de um lado e 4 gametas do outro, que foram formados com base na segregação independente. O indivíduo dihíbrido, em segregação independente, ele produz 4 tipos diferentes de gametas. Esses gametas aqui, desse lado, fecundam os gametas desse lado. Combinação 4 me dá 16 possibilidades. Ok? Então, vamos lá. 16 possibilidades. Vamos para o genograma, também conhecido como quadrado de Pinet. Você constrói um quadrado de Pinet com 16 combinações possíveis, arruma os gametas, gameta Vzão, Rzão, gameta Vzão, Rzinho, gameta Vzinho, Rzão, gameta Vzinho, Rzinho. Do outro lado, ó, gameta Vzão, Rzão, gameta Vzão, Rzinho, gameta Vzinho, Rzão, gameta Vzinho, Rzinho. E agora o que é que você faz? Aqueles que se separaram para formar gametas voltam a se encontrar na formação do zigoto. O que é que acontece agora? Gameta Vzão, Rzão, fecundando o gameta Vzão, Rzão, ó, vai dar indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Certo ou não? Se não for esse gameta que fecunde esse, pode ser esse gameta aqui que vai fecundar esse gameta aqui. Então, vai dar indivíduo, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Ou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Ou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho.
Entendido? Mesma situação. Esse pode fecundar esse. Vai dar indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Ou esse fecunda esse. Vai dar Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Ou então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Prosseguindo no mesmo raciocínio, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E continua. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Pronto, chegamos à geração o quê? F2. Ok? Essa é a geração o quê? F2. Na geração F2, o que foi obtido? O que foi obtido na geração F2? 9 indivíduos amarelos lisos, 3 indivíduos amarelos rugosos, 3 indivíduos verdes lisos e 1 indivíduo verde rugoso. Essa foi a geração F2. Qual a proporção fenotípica na F2? 9, 3, 3, 1. Isso é válido para ervilha, é válido para gato, para cachorro, para o que for de organismo vivo do planeta, cujos genes, cujos alelos, para 2 características em estudos, estejam em segregação independente. Essa é a proporção clássica para qualquer caso. A única regra é: os genes estão em cromossomos independentes, os genes estão em segregação independente, pronto, o que vai acontecer é isso aí. Por isso que uma coisa que você tem que ter sempre em mente é a proporção fenotípica obtida. Qual é a proporção fenotípica obtida, cruzamento padrão de Mendel para uma característica em estudo? Bilipô, o que é que você quer dizer com cruzamento padrão de Mendel? É você pegar o parental dominante puro, cruzar com o parental recessivo. Obtém a F1, autofecunda F1 para produzir a F2. Isso é o cruzamento clássico de Mendel, cruzamento padrão de Mendel. Sempre nesse caso, para uma característica em estudo, na F2, a proporção fenotípica é 3 para 1. Isso é válido para o rato, para o gato, para o cachorro, para você, seja lá o que for. A única situação é: os genes têm que estar localizados em cromossomos diferentes, ok? Um gene por cromossomo, ok? Para 2 características em estudo, cruzamento padrão clássico de Mendel, proporção fenotípica na F2, 9,331. Isso é sagrado. Tem que ter isso aí em mente. Para uma característica em estudo, 3 para 1. Para 2 características em estudo, 9,331. Pronto, essa é a proporção. Vamos encontrar agora quem é quem no nosso quadrado de Pinel. 9 indivíduos amarelos lisos. Para o indivíduo ser amarelo liso, ele tem que ser portador do alelo Vzão e tem que ser portador do alelo Rzão, que são os alelos que condicionam essas características. Por que Vzão e Rzão? Porque os caracteres são dominantes. Tanto faz se o genótipo está em homozigose, se o genótipo está em heterozigose, se o genótipo é puro ou se o genótipo é híbrido. Pô, o que você quer dizer com isso? Tanto faz se o indivíduo é Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Quem são eles aqui? Todos os indivíduos que tiverem Vzão e tiverem Rzão, eles são obrigatoriamente de fenótipos amarelos lisos. Quem são eles? Ó, Vzão, Rzão 1, Vzão, Rzão 2, Vzão, Rzão 3, Vzão, Rzão 4, Vzão, Rzão 5, Vzão, Rzinho, Rzinho. Não é? Vzão, Rzão 6, Vzão, Rzão 7, Vzão, Rzão 8, Vzão, Rzão 9. Mais alguém? Não, só tem esses. Pronto. 9 indivíduos amarelos lisos. Ele disse que 3 eram amarelos rugosos. 3. Para o indivíduo ser amarelo, ele tem que ter Vzão. Para ser rugoso, Rzinho, Rzinho. Caráter recessivo,
o gene só se expressa quando está em dose dupla. Entendido? Nunca esqueça disso. O caráter é recessivo quando o gene só se expressa estando em dose dupla. Eu estou repetindo isso várias vezes para você. Lá na frente, quando a gente estiver estudando interação gênica, eu vou fazer uma pergunta e a maioria vai errar. Entendido ou não? Então, lembre-se, gene recessivo só atua se o gene estiver em homozigose. Como o caráter rugoso é recessivo, o indivíduo é obrigatoriamente Rzinho, Rzinho. Olhos azuis é um caráter recessivo, obrigatoriamente o indivíduo é Azinho, Azinho. Albinismo é um caráter recessivo, indivíduo albino obrigatoriamente é Azinho, Azinho. Todo recessivo é Zinho, Zinho. Agora, o dominante pode ser zãozinho, pode ser zãozão. Pronto, lembre-se disso aí. Esse indivíduo aqui, ó, Vzão, Rzinho, Rzinho, é 1, amarelo rugoso. Ó, Vzão, Rzinho, Rzinho, 2. Vzão, Rzinho, Rzinho, 3. 3 amarelos rugosos. Mais alguém? Não. 3 verdes lisos. Para o indivíduo ser verde, verde é o caráter recessivo, o indivíduo é Vzinho, Vzinho. Para ser liso, ele precisa apresentar apenas um alelo Rzão. Quem são eles? Ó, Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, 1. Vzinho, Vzinho, Rzão, 2. Vzinho, Vzinho, Rzão, 3. Sobra 1. Quem sobrou? Verde rugoso, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Certinho? Pronto. Chegando, então, à proporção fenotípica de Mendel, 9331. Isso serviu para quê, em termos mendelianos? Isso serviu para isso aqui. Mendel, então, chegou à conclusão ao enunciado da sua segunda lei. O que diz a segunda lei de Mendel? Os fatores alelos segregam-se independentemente uns dos outros, combinando-se ao acaso nas próximas gerações. Lei da segregação independente dos fatores. Qual foi a contribuição de Mendel para o pontapé inicial da genética? Foi essa descoberta aí. Ele descobriu de maneira competente como funcionava a transferência dos caracteres de pais para filhos. Essa transferência desses caracteres obedecem 2 leis. A lei da segregação dos alelos e a lei da segregação independente dos alelos. Primeira e segunda lei de Mendel. Na maioria dos casos de genética, vai acontecer dessa forma. Ok? Belezinha? Certinho? Aí você pergunta assim, Billy, como isso cai em prova? Como é que esse negócio cai em prova? Pronto. Vamos resolver, então, uma questão agora. Ó, questão 04 da lista da semana passada. Lembra que vocês receberam uma lista da semana passada? Se você pegar lá, é a lista primeira e segunda leis de Mendel, é o nome da lista, entendido? Questão 04 é essa questão aqui, entendido? Vamos resolver então a questão. Como é que se resolve questão de genética, professor? Como você resolve questão de física e matemática na aula de Roberto Silvestre? Tenho certeza absoluta que é feito assim. Como assim, Billy Paul? Reúne os dados, depois vê, né, reúne os bosós, como se diz lá na minha terra, você reúne todos os dados, depois você vai resolver o que se pede. Entendido? Roberto está resolvendo uma questão de física lá. Tenho certeza absoluta. Ele pega todos os dados da questão, anota lá no quadro direito. Aí, pessoal, o que está sendo dado na questão é isso aqui. O que é que ele pede para fazer? Ele pede para calcular isso aqui. Você vai e calcula. Genético, raciocínio não é diferente. Pegue todos os dados que a questão dá, entendido? Escreva tudo direitinho, tá? E vai resolvendo passo a passo. Entendido? Vamos lá. Em certas espécies de ratos silvestres, as características de cor de pelo e de comprimento da cauda são expressadas cada um por um gene autossômico, localizado em cromossomos diferentes. O que é que significa a expressão cromossomos diferentes? Ele está dizendo para você que os alelos estão localizados em cromossomos independentes. Se estão em cromossomos independentes, obedece à segregação independente de Mendel. Ele está dizendo isso para você. A característica de pelo branco, expressada pelo alelo Bzão, tá?
que é dominante sobre a característica de pelo cinza, é condicionada pelo alelo recessivo Bzinho. Pronto. Ele já disse para você que o caráter pelo branco é dominante, condicionado pelo gene Bzão, e o caráter recessivo é cinza, condicionado pelo gene Bzinho. O que é que você faz agora? Anote os dados. Quais foram os dados? Ó, resolução. Pelo branco, Bzão. Pelo cinza, Bzinho. Aí continua a questão. Já a característica de cauda curta, condicionada pelo alelo Lzão, é dominante em relação à cauda longa, expressada pelo alelo recessivo Lzinho. O que é que você faz? Anota os dados. Cauda curta, Lzão. Cauda longa, Lzinho. Ok? Então você já sabe quem são os fenótipos da questão em relação à cor do pelo e em relação ao comprimento da cauda. São duas características, duas heranças que estão sendo analisadas ao mesmo tempo, segundo a lei de Mendel, de hibridismo. Entendido? Certo? Aí, ó, tá aqui os genes que determinam as características. Bzão para pelo branco, por ser dominante. Bzinho para pelo cinza, por ser recessivo. Lzão para cauda curta, por ser dominante. Lzinho para cauda longa, por ser recessivo. E continua. O quadro abaixo apresenta os possíveis fenótipos e genótipos em relação à cor do pelo e do comprimento da cauda. A questão dá um gráficozinho, tá aqui, ó. Um quadrozinho, tá aqui o quadro. Os fenótipos, branco, cauda curta, branco, cauda longa, cinza, cauda curta, cinza, cauda longa. E os genótipos desses indivíduos. Branco, cauda curta é Bzão, Lzão. Branco, cauda longa, Bzão, Lzinho, Lzinho, porque cauda longa é recessivo, o gene está em dose dupla. Cinza, cauda curta, Bzinho, Bzinho, Lzão. Cinza, cauda longa, Bzinho, Bzinho, Lzinho. Lzinho, né, que é o indivíduo duplo recessivo. E aí, o que ele quer saber? Né? Deu o quadro, deu os dados, quem é dominante, quem é recessivo. Vamos lá. Em cruzamentos entre um rato macho branco com cauda curta, duplamente heterozigoto, com uma fêmea cinza com cauda curta, heterozigoto para a característica da cauda, nasceram 16 filhotes. Pronto, aí você anota. Macho branco, de cauda curta, de híbrido, e está cruzando com uma fêmea cinza, cauda curta, heterozigota para cauda curta. Por que ele não falou sobre a homozigose ou heterozigose da cor cinza? Cinza, né? Cinza é recessivo, é condicionado pelo gene Bzinho. Recessivo, amigo, o gene sempre está em homozigose. Eu não preciso fazer referência em relação a isso. Beleza? Ele disse que desse cruzamento aqui obteve-se 16 filhotes. Aí você anota 16 filhotes. E agora o que ele quer saber? Quantos destes filhotes poderão ser brancos de cauda longa? Pronto, está aqui. Ó. Quantos filhotes brancos de cauda longa? Para o filhote ser branco, ele tem que ter Bzão. Concorda que Bzão condiciona pelo branco. Para ter cauda longa, ele vai ser Lzinho, Lzinho. Então ele quer saber quantos filhotes são Bzão, traço, Lzinho, Lzinho. Esse é o genótipo aí desses indivíduos resultantes. Como é que eu resolvo agora a questão? Você resolve assim. Eu tenho que transformar os caracteres fenotípicos, tá aqui, em genótipos. Transformar fenótipo em genótipo. Eu tenho aqui os genes que determinam as características. Eu sei que o macho ele é branco. Eu sei que branco é um caráter dominante. Entendido ou não? Ele disse que o macho branco, tá? E o macho branco, aliás, tudo bem. Cauda curta é Lzão. Como ele disse que o indivíduo é dihíbrido, na questão ele fala isso, que o indivíduo é duplamente heterozigoto, o indivíduo é dihíbrido, então qual o genótipo do macho branco de cauda curta? Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho. A fêmea cinza. Cinza, tá? É um caráter recessivo, condicionado pelo gene Bzinho. Cauda curta, curto, tá? É dominante. O indivíduo é Lzão. Ele disse que é heterozigoto, então o indivíduo é Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho. O que é que eu tenho agora? Eu tenho o genótipo
do macho branco de cauda curta e tenho o genótipo do indivíduo cinza de cauda curta. O que é que eu faço agora? O cruzamento. Para eu cruzar, eu preciso determinar os gametas. É isso? O que é que a primeira lei de Mendel diz? Os alelos unidos no zigoto, tá aqui, separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Quais são os gametas produzidos por um indivíduo Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho? Ora, qual é o primeiro par de genes? Alelos, Bzão, Bzinho. Qual o segundo par de genes? Alelos, Lzão, Lzinho. Eu sei que Bzão vai para um gameta e Bzinho vai para o outro gameta. E aí, Bzão aqui pode receber como par o gene Lzão ou o gene Lzinho. Bzinho pode receber como par o gene Lzão ou o gene Lzinho. E aí, quais são os gametas formados? É só você seguir o diagrama agora. Olha só. Bzão pode se combinar com Lzão, formando um gameta Bzão, Lzão. Ou Bzão pode se combinar com Lzinho, formando um gameta Bzão, Lzinho. Bzinho pode se combinar com Lzão, formando um gameta Bzinho, Lzão, ou pode se combinar com o gene Lzinho, formando um gameta Bzinho, Lzinho. Quem são os gametas formados por um indivíduo Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho? Ora, Bzinho vai para um gameta, Bzinho vai para o outro. Como o primeiro par de genes inicial do genótipo é recessivo, eu só preciso considerar um, porque o outra combinação será a mesma, não é isso? Olha lá, esse gene Bzinho pode receber como par Lzão ou Lzinho, formando um gameta Bzinho, Lzão ou Bzinho, Lzinho. O outro gene Bzinho vai ser a mesma coisa. Considere somente um, porque você trabalha menos. Entendido? Pronto. Agora eu tenho o quê? Preste atenção. Agora eu tenho combinação 4 vezes 2. Combinação 4 vezes 2 dá quantas possibilidades? 8. Eu jogo agora, faço agora um quadrado de pneu, combinação 4 vezes 2, 8 possibilidades. Construo um quadrado de pneu com 8 combinações possíveis, está aqui, o quadrado com 8 combinações possíveis. E aí, arrumo os gametas. Gameta Bzinho, Lzão, com Bzinho, Lzinho. Gameta Bzão, Lzão, Bzão, Lzinho. Bzinho, Lzão, Bzinho, Lzinho. E faço o cruzamento. Fazendo o cruzamento aqui, ó, vai dar Bzão, Bzinho, Lzão, Lzão. E aqui, ó, Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho. Aqui agora, Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho. Ou Bzão, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Ou Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzão. Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho. Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho. E Bzinho, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Pronto. Está feito aí o cruzamento. Quantos filhotes brancos de cauda longa? Genótipo do filhote branco de cauda longa. Bzão, traço, Lzinho, Lzinho. Nessa tabela genotípica aqui, quantos tem genótipo Bzão, traço, Lzinho, Lzinho? Ó, esse não, esse não, esse não, esse sim. Bzão, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Esse tem Bzão, Lzinho, Lzinho. Esse não, esse não, esse não e esse não. Ora, eu tenho esse aqui. Quantos eu tenho? 1. Qual a resposta da questão? Se em 8 possíveis eu tirei 1, em 16 possíveis eu tiro 2. Então a resposta da questão é o quê? É letra C. São 2 filhotes que vão ser brancos de cauda longa. Pronto, entendido? É dessa forma que é aplicado, entendido, a segunda lei de Mendel em questões de hibridismo. Belezinha? Show de bola? Ok? Pronto. Com isso a gente conclui a ideia de segunda lei de Mendel, tá? Agora vamos para onde? Agora vamos para matemática. Matemática lembra quem? Matemática lembra Roberto Silvestre. Entendido? Certo ou não? Genética é um tema onde entra muita probabilidade. Entendido? Então vamos analisar quais são as regras de probabilidade que são discutidas dentro da genética.
Entendido? Certinho ou não? Então vamos ver quem são aí essas ideias referentes à probabilidade. Entendido? Muito bem. Eu não sei como você estuda probabilidade em matemática, tá? Aqui é estudo de probabilidade em biologia, tá certo? Você pode até achar estranho alguma coisa, mas é assim que funciona. Vamos lá? Genética, probabilidades. É o valor que se dá à chance ou possibilidade de ocorrer um determinado evento. É isso? Então, na verdade, quando você está calculando uma probabilidade, você está calculando uma possibilidade. Possibilidade que pode se efetivar ou não. Pode acontecer ou não. É uma possibilidade. Entendido? Existe a possibilidade. Tá certo? Obtida através de uma razão entre o número de eventos desejados pelo número de eventos que são possíveis de acontecer. Você representa isso através de uma fórmula. A fórmula é: probabilidade será igual, né, ao número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos que são possíveis de acontecer. Certo? Essa é a fórmula padrão de cálculos de probabilidade simples. Exemplo 1. Pronto. Qual a probabilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda? Você sabe que a moeda tem duas faces, uma face cara e uma face coroa. Então você faz um lançamento livre de uma moeda, qual a probabilidade de se obter face cara? Aí você faz o quê? Ora, minha probabilidade será qual o número de eventos que são favoráveis, que é o que eu estou probando, que é o evento cara. Está aqui, ó, ok? Mas quantos eventos são possíveis? Cara mais coroa. Então eu digo que a minha probabilidade é 1/2. Quantos eventos favoráveis eu tenho? 1. Quantos eventos são possíveis? 2. Beleza? Muito bem. Ou 50%, se você quiser representar em 50%. Ou 0,5% em frequência, tanto faz. Então, as três notações que você pode fazer. Exemplo 2. Qual a probabilidade de se obter face 5 no lançamento de um dado? Aí você vai lá, ó, probabilidade é igual a 1/6. Quantas faces 5 tem um dado? Tem uma. Quantas faces são possíveis? Um dado tem 6 lados, 6 faces. Então, a minha probabilidade é 1/6, ou 16,6%, ou 0,166. Entendido? Nas três notações. Outro exemplo. Qual a probabilidade de se retirar um ás de espadas em um maço de baralho de 52 cartas? Pronto. Aí você tem que ter jogado o baralho, né? Para saber disso aí. Ora, quantos ases de espadas tem no maço de baralho de 52 cartas? 1. Quantas cartas são possíveis? 52. Ele, pô, mas eu jogando baralho eu encontro duas cartas de cada naipe. Isso. Um baralho completo são 104 cartas. Quando você compra um baralho completo, vem 2 caixas. Cada caixinha daquela tem 52 cartas. Você junta as 2 caixas, aí tem um baralho completo. Entendido? Certinho? Aí, probabilidade de retirar um ás de espada em um maço de baralho de 52 cartas é 1/52. Se eu perguntar para você a probabilidade de você tirar um ás de qualquer naipe, o que é que você me responde? De qualquer naipe, são 4 naipes, então eu tenho 4 possibilidades aí para 52 cartas. Serão 4/52. Belezinha? Certinho? Ok? Muito bem. Vamos para frente agora. Mas, em genética, é muito comum você pegar questões onde você não tem a aplicação simples de probabilidade. Tá? São as chamadas probabilidades combinadas ou probabilidades de múltiplos eventos. Se eu perguntar para você qual a probabilidade de uma mulher ter 3 crianças, todos meninas, são 3 eventos que você tem. Então, é probabilidade de múltiplos eventos. Como eu calculo isso aí? Qual a probabilidade do primeiro ser menina? Probabilidade do segundo ser também menina? Probabilidade do terceiro ser também menina? Pronto. Como é que eu calculo isso aí? Tá?
Pronto, exatamente. Isso aí chama-se o quê? Probabilidade de múltiplos eventos, ou probabilidade combinada. Como é que funciona a probabilidade de múltiplos eventos? Funciona assim. A primeira regra é a chamada regra do E. A regra do E é a regra do isso e aquilo. Se der isso, dá aquilo. Se der aquilo, também dá isso. Ou seja, os eventos eles são simultâneos ou independentes. Tá? Esses eventos eles ocorrem simultaneamente na natureza, exatamente por serem independentes. Nesse caso, como é que se calcula a probabilidade total? A probabilidade total é dada pelo quê? Você calcula a probabilidade do evento A, calcula a probabilidade do evento B, calcula a probabilidade do evento C, do evento D, do evento E, do evento F, quantos eventos estejam relacionados, multiplica todos os eventos no final. Ou seja, a probabilidade total de eventos independentes e simultâneos na probabilidade dos múltiplos eventos é o resultado do produto das probabilidades isoladas. Calcula cada probabilidade isoladamente e aí multiplica tudo no final. Exemplo 1. No lançamento de 3 moedas, qual a probabilidade de se obter face cara em todas elas? Aí, qual a probabilidade de face cara em uma das moedas? É 1/2. Probabilidade da segunda moeda dar face cara, moeda 2, também é 1/2. Probabilidade da moeda 3 dar face cara, também é 1/2. Qual vai ser a minha probabilidade total? Meu PT vai ser 1/2. Olha lá, vezes 1/2, vezes 1/2. Quanto dá isso? Dá 1/8. Qual a probabilidade de no lançamento de 3 moedas se obter face cara em todas 3? É 1/8. Certinho? Pronto. Isso aí é a regra do E. Exemplo 2. Qual a probabilidade de se obter face coroa no lançamento de uma moeda e face 6 no de um dado? O que é que você faz aí? 2 eventos. Coroa para moeda, face 6 no dado. Ora, qual a probabilidade de face coroa na moeda? É 1/2. Qual a probabilidade de face 6 no dado? É 1/6. Qual será a minha probabilidade total? Será 1/2 vezes 1/6. Que dá quanto? 1/12. Certinho? Pronto. Essa é a minha probabilidade aí de se obter face coroa em uma moeda e face 6 num dado. Perceba, o que acontece com a moeda não interfere no que acontece com o dado. Não é verdade? Certinho? Beleza? Pronto. Essa aí é a chamada regra do E. Onde é que eu aplico a regra do E? Quando eu estou trabalhando com eventos que são independentes. Quando eu estou trabalhando com eventos que são simultâneos. Eles acontecem simultaneamente na natureza. Entendido? Certo ou não? Beleza? Olha lá. Aí vamos para frente. Probabilidade de múltiplos eventos, regra do ou. O que é a regra do ou? É a regra do isso ou aquilo. O que é que significa isso? Ou é isso, amigo, ou é aquilo. Se der isso, não dá aquilo. Se der aquilo, não dá isso. Ou é uma coisa ou outra. Aplica-se em eventos que são não simultâneos ou dependentes. Por que, Billy Paul? A ocorrência de um impede a ocorrência do outro. A ocorrência do outro impede a ocorrência do um. Entendido? Então, são eventos dependentes. Eles não podem acontecer simultaneamente na natureza, ao mesmo tempo. Eu não posso ter indivíduos preto e cinza. Ou eu tenho indivíduo preto, ou eu tenho indivíduo cinza. Se der preto, não dá cinza. Se der cinza, não dá preto. Pronto. Então, nesse caso, é regra do ou. Como é a minha probabilidade total? Pega-se a probabilidade do evento A, soma com a probabilidade do evento B, soma com a probabilidade do evento C, mais o evento D, mais o evento E, quantos eventos estejam relacionados. Entendido? Pronto. Eventos não simultâneos. A ocorrência de um evento impede a ocorrência do outro. Não tem esse A aqui, tá certo? Não tem esse A. Exemplo.
Qual a probabilidade de, no lançamento de um dado, se obter face 4 ou face 6? Olha só. Lançamento de um dado. Eu não tenho como obter face 4 e face 6 no lançamento de um dado. Se der 4, não dá 6. Se der 6, não dá 4. Então, os eventos eles não são simultâneos. São eventos dependentes e não simultâneos. Nessa situação, o que é que acontece? A probabilidade do evento 1, face 4, é 1/6. Probabilidade do evento 3, do evento 2, aliás, face 6, é 1/6. O que é que acontece agora aqui? Minha probabilidade total é 1/6 mais 1/6, que é igual a 2/6, que é igual a 1/3. Né? Simplificando, 2 para 6 é a mesma coisa que 1 para 3. Tá? Em 3 eu tiro 1, em 6 eu tiro 2. Pronto, aqui é um exemplo clássico de aplicação de regra do ou. Alguns exemplos nas próximas listas que eu vou fazer, a gente vou colocar nelas exemplos envolvendo regra do e, envolvendo regra do ou. Tá? Tudo bem. Só são essas, Billy Paul? Não. Tem outras. Quais são as outras? Pronto. Probabilidade condicional. Tá? Probabilidade condicional, certo? É a probabilidade que está atrelada a uma condição. Existe uma condição específica. Eu preciso satisfazer essa condição para, então, possibilitar o cálculo da probabilidade de ocorrência do evento. Sem a satisfação da condição, eu não tenho como calcular, como chegar ao resultado. Como assim, Billy Paul? Vamos ver como é que isso funciona. Exemplo, eu tenho aqui, ó. Qual a probabilidade do casal representado abaixo ter uma criança azinho azinho? Certo? Essa é a pergunta. Que casal é esse? Está aqui o casal. O indivíduo 1 é azão azinho, o indivíduo 2 é azão azinho. Pronto, é um casal de indivíduos heterozigotos. Tá certo? Tá aqui, ó. Aí o que acontece? Esse casal aqui tem o indivíduo 3, que é azão traço. Esse indivíduo agora casou com o indivíduo 4, que é azinho azinho. E ele quer saber o quê? Ele quer saber isso aqui, ó. Probabilidade desse casal 3, 4 aqui, tá? Eles terem uma criança azinho azinho. Tá aqui os pais e tá aqui o casal 3, 4. Só que você percebe aí o seguinte, esse indivíduo 3 aqui, ele não tem genótipo definido, concorda ou não? Pelo cruzamento dos pais, ele pode ser azão, azão, ele pode ser azão, azinho, concorda? Entendido? Eu não posso afirmar se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto. Eu sei o seguinte, para que ele possa ter uma criança azinho azinho, casado com alguém azinho azinho, ele precisa ser heterozigoto. Se ele for homozigoto, qual a probabilidade? 0. Nunca vai ter. Tá? Mas existe probabilidade dele ter? Existe. Se ele for o quê? Heterozigoto. Então eu vou calcular esta probabilidade, que é a possibilidade de ocorrência do que ele está perguntando na questão aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro calcular a probabilidade de 3 ser heterozigoto, para depois calcular a probabilidade da criança, filha do casal, ser azinho azinho. Entendido? O que é isso? É um caso clássico de probabilidade condicional. Ela está atrelada a uma condição. Qual a condição? A condição do indivíduo 3 ser heterozigoto. Belezinha? Muito bem. Resultado do cruzamento 1, 2. Eu preciso cruzar 1, 2 para ver a probabilidade de 3 ser hétero. Cruzando. Ora, esse é o resultado do cruzamento do casal 1, 2. Né? Ó, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Qual a probabilidade de 3 ser heterozigoto? Dos 4 genótipos, eu tenho 2 que satisfazem a condição de heterozigose. Tá? Se você imediatamente respondeu para mim aí que a probabilidade dele ser heterozigoto é 1/2, tá errado, tá certo? Por que tá errado, Billy Paul? Porque a questão já disse para você que o indivíduo 3 é portador de azão. A única questão é se ele é homozigoto ou heterozigoto. Ora, se ele já é portador de azão, azinho, azinho para ele, entendido? É impossível. Concorda? Azinho, azinho para ele é impossível.
Tá? Ele não pode ser azinho, azinho. Você não calcula evento de probabilidades impossíveis. Então, o que é que sobra, tirando azinho, azinho? Sobra 2 para 3 eventos que são possíveis. Quantos eventos favoráveis eu tenho? 2. Quantos eventos são possíveis? 3. Então, é 2/3 a probabilidade. A probabilidade de 3 ser heterozigoto é 2/3. Agora, eu vou considerar 3 heterozigoto e vou fazer o cruzamento 3/4, de 3 com 4. Fazendo o cruzamento, está aqui o resultado. Eu obtenho o indivíduo azão, azinho, ó. Azão, azinho, ou azão, azinho, ó. Heterozigoto, azinho aqui, azinho, 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 azinho. Pronto, está aqui o resultado do cruzamento. Ou seja, deu quanto? Para azinho, azinho, deu 1/2. Qual vai ser a minha probabilidade total? 2/3 vezes 1/2, que é igual a 2/6, que é igual a 1/3. Pronto, resolvi a questão. Entendido? Isso é um caso clássico de quê? De probabilidade condicional. A probabilidade condicional, ela funciona assim. Entendido até aqui? Dúvidas? Pode perguntar, viu? É professor de biologia dando aula de matemática. Acho que não é a mesma coisa, não. Mas funciona. Beleza? Bom, muito bem. Agora vamos à questão crucial, que é essa aqui. Ó. Probabilidade de distribuição binomial. Algumas questões de genética que você pega, é preciso que você aplique binômio de Newton. Você sabe trabalhar com binômio de Newton? Qual a resposta que você dá? Você domina bem binômio de Newton? Se eu pedir para você fazer a distribuição binomial do binômio A mais B elevado a 6, você desenvolve? A mais B elevado a 8, você desenvolve? Beleza? Numa boa? Certinho? Pronto. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Porque algumas questões envolvem binômio de Newton. Tá? Essa é só montar a pirâmide de Pascal. Muito bem, meu caro colega. Muito bem, muito bem. Show de bola. Você está por dentro do negócio, né? KKKKK. Muito bem, tá certo. Beleza. Probabilidade de distribuição binomial. Deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta aqui. Se for na fórmula, rala mais, né? Se for na fórmula, rala mais. Muito bem. Bom, eu vou ensinar. Eu vou explicar para você como é que funciona isso aí para aqueles que não estão bem inteirados nessa situação aí. Pergunta 1. Vamos lá. Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, todas meninas? Qual a resposta que você me dá? Ora, a probabilidade do casal ter a primeira criança menina é 1/2, o segundo menina 1/2, o terceiro menino é 1/2. Ora, a resposta da questão é 1/8. Beleza. Pergunta 2. Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, o primeiro menino, o segundo menino e o terceiro menina? Qual a resposta da questão agora? Tá? Probabilidade do primeiro ser um menino é 1/2. Probabilidade do segundo ser menino é 1/2. Probabilidade do terceiro ser uma menina é 1/2. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/8. Show de bola. Pergunta 3. Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, 2 meninos e uma menina, independentemente da ordem? Pronto. Agora, não vai ser mais 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Mudou. Por quê? A ordem não está importando. Na pergunta 2, ele deu a ordem. O primeiro menino, o segundo menino, o terceiro menina. Na questão 3, existem 3 situações diferentes de você ter 2 meninos e uma menina, independentemente da ordem. Tá? O primeiro pode ser menino, o segundo menino, o terceiro uma menina, ou o primeiro pode ser menino, o do meio ser a menina e o último ser o menino. Ou eu posso ter o primeiro ser a menina e os 2 últimos serem os 2 meninos. Existem 3 maneiras diferentes de você obter. Aí, nesse caso aí, o que é que você vai fazer? Você vai dar uma trabalhada aí, ó. A resposta da questão é 3/8, tá vendo? Não é mais 1/8, tá? Por quê? Porque isso está relacionado com Sir Isaac Newton. Para você aplica o binômio de Newton. Essa situação é uma das situações mais simples, envolvendo o sexo de crianças, entendeu? Mas eu vou procurar umas questões aí bem legais envolvendo isso aí, para a gente aplicar tá, o binômio. Eu tenho uma, por sinal de gaveta, muito show de bola para a gente ver isso.
Sir Isaac Newton, tá ele aí, ó. Sir Isaac Newton nasceu em 1643 e morreu em 1727, aos 84 anos, em Londres, na Inglaterra. Ok? Se você for à Inglaterra, quando você for à Inglaterra, visite a abadia de Westminster. Por quê? Porque lá está o túmulo de Newton, certo? De um lado do púlpito da abadia, você tem o túmulo de Newton. Do outro lado é o túmulo de Charles Darwin. Os dois estão lá, os restos mortais deles estão na abadia de Westminster, desses dois caras aí. O túmulo de Newton, ele foi muito bem mostrado, entendido? Você que assistiu um filme chamado Código da Vinci, no Código da Vinci tem uma cena lá que o Tom Hanks, junto com a atriz coadjuvante que trabalhou com ele, eles vão na abadia de Westminster ver o túmulo de Newton, onde tem um esquema lá do sistema solar, não sei o que, negócio. É bem bonito lá a decoração do túmulo de Newton nessa abadia. Entendido? Newton, o que é que aconteceu com ele? Newton traçou as suas pesquisas, né? Ele foi um dos físicos importantes, segundo Albert Einstein, foi o mais importante dos físicos, entendido? Apesar de depois Albert Einstein ter acabado com a teoria da gravitação dele, tá? Ele dizia que era uma força que puxava, depois Einstein provou que era uma força que empurra, não puxa, ela empurra, porque os corpos eles dobram o espaço, né, formando uma cavidade em torno deles, e essa cavidade aí que empurra é como se você estivesse dentro de um buraco. Então, Albert Einstein provou que Sir Isaac Newton estava errado em relação à gravitação. Entendido? Isso foi descoberto. Quem divulgou a informação foi Planck. Planck divulgou essa informação numa reunião que houve, né, numa universidade, tinha mais ou menos uns 1000 físicos lá, esperando essa notícia. Todo mundo torcendo para Einstein estar errado. Nessa universidade, que eu não me lembro o nome, no auditório da universidade, tem um quadro de Newton do tamanho da parede, bem grande, entendeu? Aí Planck foi lá, pegou o microfone, fez um silêncio fúnebre na plateia. Ele então estava de costas para o quadro de Newton, ele virou-se, olhou para Newton e disse: Sir Isaac Newton, eu sinto muito lhe informar que o senhor estava errado. Entendido? Pronto. Aí foi um alvoroço total dentro da universidade. Mas Newton foi um grandioso físico, tá certo? Beleza? E quando ele morreu, né, os contemporâneos de sua época queriam colocar uma homenagem na lápide do seu túmulo. A homenagem dizia assim: os mistérios da natureza ocultam-se na escuridão da noite. E disse Deus: faça-se Newton, e a luz se fez. Pronto, era essa a homenagem que os contemporâneos de época queriam dar a Newton. A igreja não permitiu, porque disse que era heresia. Tudo que escreveram na lápide do túmulo de Newton foi a expressão A mais B elevado a N. Pronto, a famosa expressão do binômio de Newton. Tá certo? Tudo bem. Gostou da historinha? Tá certo. Legal. Entendendo o binômio de Newton. Eu nunca fui muito bom de matemática. Eu fui reprovado 3 anos na 8ª série. Entendido? Porque eu não gostava de matemática. A professora de matemática entrava na sala de aula e dizia assim: uma equação de segundo grau se expressa em ax2 mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais diferentes de zero. Eu olhava para aquela equação no quadro e eu pensava assim: Einstein foi na 5ª série, não seja por isso. Tá certo, gostei. Serviu de consolo. Mas eu olhava para aquela equação no quadro e eu pensava assim: olha, pense comigo aí, você que está assistindo a aula, pense comigo. Como é que o cara pega números reais, A, B e C, diferentes de zero, e esse negócio, para dar certo, tem que dar igual a zero? Aquilo não entrava na minha cabeça, eu não conseguia aceitar aquele negócio. E aí, cara, primeiro ano de 8ª série, reprovado, segundo, reprovado, terceiro ano, reprovado. Na verdade, no terceiro ano, que eu ia ser reprovado de novo, eu passei porque a professora me deu os pontos. Eu precisava de 8 décimos para passar, ela deu. Entendido? Os pontos. Com pena de mim, porque eu estava chorando na sala da psicóloga. Tá? E aí eu pensei, quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, aí eu pensei, poxa, será que eu não aprendo esse negócio mesmo? Aí eu tive um professor, o nome dele era Luizinho.
Existem professores que passam pela vida da gente e mudam a vida da gente. Luizinho foi um cara que mudou a minha vida. Eu consegui entender matemática. Embora não gostar de matemática, ainda hoje eu não gosto, mas consegui entender por causa de Luizinho. Tá? Luizinho conseguiu abrir minha cabeça e enfiar a matemática dentro. Tá certo? Beleza ou não? Mas binômio de Newton, quando eu me formei em biologia, aliás, eu estava na faculdade, já dava aula de biologia, e genética era um dos calos para eu dar aula, porque eu ficava pensando nessas coisas de binômio. Eu não sabia mexer com binômio. Entendeu? E aí, cara, eu fiz o seguinte, peguei uma máquina do tempo, aquela máquina do tempo do Emmett Brown, né, de Volta para o Futuro, e viajei lá na época de Newton. E fui na mansão dele. Newton era um nobre inglês, era um cara rico, entendeu? Ele tinha o título de Sir. Esse título aqui de Sir é dado pela rainha da Inglaterra, nobres ingleses, tá? Newton era um nobre inglês. E aí, lá na mansão de Newton, sentado na mesa, onde ele descobriu uma das leis deles relacionada ao atrito, né, que o corpo permanece em movimento, a não ser com a força exterior, em repouso em movimento, a não ser com a força exterior atue sobre ele. Eu estava lá naquela mesa onde ele começou os estudos sobre esse problema aí, e eu perguntei, Newton, como é que eu faço para entender binômio? Tá? Então ele disse assim, professor, tá? Para vocês aí que ainda não sacaram muito bem de binômio, olha isso aí, professor, se você chegar para qualquer aluno e perguntar para ele assim, desenvolva o binômio P mais Q ao quadrado, tá? Binômio P mais Q ao quadrado. Ele vai dizer o seguinte, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Diz, qualquer menino vai dizer isso aí para o senhor. Né? O que o senhor aprendeu lá na 8ª série do ensino fundamental, pronto, é isso aí. Se você chegar para o aluno e pedir para ele desenvolver o binômio P mais Q elevado à terceira, alguns alunos eles vão responder para o senhor. Binômio P mais Q à quarta, P mais Q à quinta, P mais Q à sexta já torna-se mais difícil para a grande parte dos alunos. Então, existe uma maneira fácil de se desenvolver binômio, tá? Que funciona assim. Se o senhor prestar atenção, ele disse assim, se o senhor prestar atenção ao binômio P mais Q elevado ao quadrado, quantos termos ele tem? Ele tem 3 termos. Começa com P, pelo meio tem PQ e termina com Q. Tá? Então, o binômio P mais Q à terceira, quantos termos ele tem? Ele tem 4 termos. Se P mais Q à segunda tem 3 termos, P mais Q à terceira tem 4 termos. Começa com P, termina com Q, e pelo meio você tem PQ. Legal? Aí vem, beleza. O valor de P, olhando aqui para o binômio P mais Q ao quadrado, o valor de P ele é decrescente. P2, P1. E o valor de Q ele é crescente, Q1, Q2. Seguindo o mesmo raciocínio, o binômio P mais Q à terceira, o valor de P é decrescente, então vai ser P3, P2, P1. O valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3. Nesse momento eu perguntei para Newton, Newton, e a distribuição binomial, eu pego aonde? Porque aqui no binômio P mais Q ao quadrado, a distribuição binomial é 1, 2, 1. Né? Aí ele disse a minha sugestão que Boanerges deu aí para gente. Ele disse, vai para o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é o seguinte, está aqui o triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal, no ápice do triângulo, ok? Você coloca lá o número 1. As linhas subsequentes, as linhas de baixo, né, do sentido topo-base, elas são construídas a partir da soma dos números da linha de cima. Toda linha começa com 1 e termina com 1. Então, próxima linha vai ser como? Começa com 1, 1 mais 1 é 2 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4 e termina com 1. Próxima linha começa com 1 mais 4 é 5, 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 5 e termina com 1. Só até aí. Por que só até aí, Bilipo? Basicamente, todas as questões de genética que eu já vi envolvendo binômio de Newton, você precisou apenas ir até essa quinta linha aqui. Entendido? Então, você dominando P mais Q até a P mais Q a quinta, né?
E, bom, por que não é AB? Porque você usa PQ. Na biologia a gente usa PQ, a gente não usa AB. AB é na matemática. Aqui na biologia, geralmente, você encontra dessa forma. Pega um livro de biologia falando sobre binômio de Newton, o cara vai usar aqui P e Q, as variáveis, tá certo? Muito bem, tá aí, triângulo de Pascal. Aqui em cima eu tenho a linha considerada linha 0. Aqui eu tenho a chamada linha 1. Aqui eu tenho a linha 2. Essa daqui é a linha 3. Essa daqui é a linha 4. E essa de baixo aqui é a linha 5. Beleza? Do triângulo de Pascal. Aí veja só, se você olhar aqui para o binômio P mais Q ao quadrado, você observa que a distribuição binomial obedece à linha 2 do triângulo de Pascal. Ok? Ó, linha 2. 1, 2, 1. Seguindo o mesmo raciocínio, então, no binômio P mais Q a terceira, vai obedecer à distribuição binomial da linha 3. Então, será 1, 3, 3, 1. Pronto, você desenvolveu, então, o binômio P mais Q a terceira. Tá? Continuando aí, binômio P mais Q a quarta. Quantos termos ele tem? Ele tem 5, começa com P, termina com Q. Pelo meio eu tenho PQ. O valor de P é decrescente, P4, P3, P2, P1. O valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3, Q4. Distribuição binomial, Billy. Quarta linha do triângulo de Pascal. 1, 4, 6, 4, 1. Binômio P mais Q a quinta. Quantos termos ele tem? 6. Tá aí. Ok? Começa com P, termina com Q. Pelo meio eu tenho PQ. O valor de P é decrescente, P5, P4, P3, P2, P1. Tá? O valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Distribuição binomial, quinta linha do triângulo de Pascal é 1, 5, 10, 10, 5, 1. Pronto, é assim que você desenvolve binômio de Newton em biologia, né? Roberto Silvestre vai estar se remexendo na cadeira vendo uma explicação dessa. Certinho? Não. Claro que ele não dá aula para você ensinando você a fazer dessa maneira, eu tenho certeza. Tá? Mas é assim que você desenvolve. Pronto. Isso aí, cara, guarde com você. Existem muitas questões de genética, principalmente questões sobre genética de populações e herança quantitativa ou polimeria, tá? Que você, para calcular classes fenotípicas na polimeria ou classe genotipo, você vai precisar do binômio para desenvolver a questão. Tá? Eu vou trazer algumas questões aqui para a gente fazer sobre isso. Aí, voltando para aquela nossa pergunta 3, lá, tá? Qual a probabilidade de um casal ter 3 crianças, 2 meninos e uma menina, independentemente da ordem? Pronto. Ora, vamos lá. P mais Q elevado a N. Considere, por convenção, P é menino, Q é menina e N é o número de crianças. Entendido? Pronto. Por convenção, funciona assim. Aí, então, veja só. Como N é o número de crianças, né? O P mais Q elevado a N, então eu vou precisar desenvolver o binômio P mais Q a terceira. Aí você desenvolve o binômio P mais Q a terceira, está aqui, o binômio P mais Q a terceira. Tá? E aí a pergunta é, qual o termo do binômio que equivale a 2 meninos e uma menina, né? 2 meninos e uma menina. Se você olhar para o binômio aqui desenvolvido, você vai observar isso aqui, ó. 3p ao quadrado vezes Q. Ok? Ó, 2 meninos e uma menina. Tá certo? Pronto. Aí você pega agora esse termo do binômio aí, 3p2q. Tá? Deixa eu botar a bateria aqui, que a bateria está arriando. Você pega esse termo do binômio aí, entendido? Que é o 3p2q. E aí, amigo, o resto é contas, né? Contas já não é mais comigo, é matemática. Olha aí, ó. Fica 3 que multiplica 1 meio ao quadrado, que multiplica 1 meio. Fazendo essas contas aqui, qual o resultado que você chega? 3 oitavos. Pronto. Você, então, respondeu a questão. Beleza? Quando eu vou saber que tenho que usar o binômio? Pronto, Ana Cecília. Eu vou trazer questões sobre isso. Aí a gente vai saber, tá certo? Certinho? Entendido? Beleza? Vou repetir a parte final, vou repetir, tá?
Por enquanto a gente precisa entender as ferramentas que vamos utilizar. Quais são as ferramentas que eu preciso dominar de forma competente para que eu resolva questões de genética? Eu preciso entender de maneira competente os conceitos teóricos de genética, o princípio da primeira e segunda lei de Mendel, probabilidades. Bom, você dominando bem isso aí, tá? Próxima aula a gente vai fazer uma série de questões envolvendo isso. Dominando bem isso aí, amigo, pronto. 50% da genética está resolvida. Talvez até mais de 50%. Porque a maioria das questões envolvem conhecimento disso aí. Por isso que eu sempre digo ao aluno, as primeiras aulas são extremamente importantes. Tá? Lá no canal da escola as aulas estão sendo gravadas, você assiste de novo. Lá no meu canal também as aulas estão gravadas lá, você pode assistir, tá aqui, ó, meu canal aqui embaixo, você pode assistir também lá, entendido? Ou na escola, tanto faz, entendido? Algumas aulas, com certeza absoluta, você vai ter que assistir mais de uma vez, eu não tenho dúvida disso, tá? Para desenvolver a habilidade de fixar a ideia. E assista, e assista. Muito bem, repetir a parte final. A parte final está aqui, ó. Tá? Como ele quer 3 crianças, 2 meninos e uma menina. E a questão toda é aqui, ó, independentemente da ordem. Se é independentemente da ordem, eu vou trabalhar com binômio. Tá? Só que, como é a convenção da fórmula binomial, como é a convenção, é isso aqui. Ó. P representa menino, Q representa menina. M elevado a N é o número de crianças. Como ele disse aqui, ó, qual o número de crianças da questão? 3. Então vai ser o binômio P mais Q, a terceira que eu vou ter que desenvolver. Como é que eu desenvolvo o binômio P mais Q, a terceira? 4 termos, começa com P, termina com Q. O valor de P é decrescente, né? P3, P2, P1, valor de Q é crescente, Q1, Q2, Q3. Distribuição binomial, terceira linha do triângulo de Pascal. Com essa fórmulazinha aí, você resolve qualquer binômio. Se você quiser o binômio P mais Q elevado a 200, você pega um rolo de papel higiênico e escreve ele lá. Entendido? Não tem bicho não, é facilzinho de você resolver isso aí. Só que quando você distribui o binômio, tá? Você tem que observar o quê? Ora, qual é o termo do binômio que eu vou utilizar? Como é a convenção? P para menino, Q para menina, N é o número de crianças. Pronto. Esse termo aqui não serve para mim. Por quê? Ó, isso aqui é 3 meninos. Tá? Ele tem que ser um termo que equivala ao que a 2 meninos e uma menina. Quando você vai para o segundo termo aqui, ó, 2 meninos e uma menina. Aqui, ó, é 1 menino e 2 meninas. Não é isso? É 2 meninos e uma menina. Aqui eu tenho 3 meninas. Tá? Não é? Então é esse termo aqui. 3, P2, Q1. Aí eu pego esse termo e trago para cá. O resto é contas. Como é que vai ficar isso aqui? Qual o valor de P e qual o valor de Q? É 1/2. Por quê? 1/2 é a probabilidade de menino ou menina em qualquer gestação. Aí por isso que fica 3 que multiplica 1/2 ao quadrado é da fórmula, que multiplica 1/2. Quanto é isso? 3/8. Pronto, aí você fez as contas, não tem mistério. Boanerges, você é o cara mesmo, viu, Boanerges? Nesse caso aqui dá. Nesse caso, dessa questão, dá para fazer isso. Ah, Billy Paul, posso pegar esse termo aqui, embora seja um menino, duas meninas, vai dar a mesma coisa. Mas há questões que não dá. Pegue o termo específico. Tá? Foi até bom você lembrar disso, que eu vou colocar uma questão e você vai verificar que 3P2Q é diferente de 3PQ2. É diferente. Se você for para a contabilidade lá, tá? Quando envolve outras características. Aqui dá certo, Bonete, mas não siga isso como regra, não. Vai ter questões que você vai pegar que não vai funcionar isso aí. Por quê? Porque aqui funciona porque o valor aqui é 1/2 e 1/2. Vamos supor que fosse 1/6 uma probabilidade e 1/4 outra probabilidade, aí não vai funcionar se você inverter os termos aí, dependendo da situação. Mas é bom a gente ver isso numa questão. Aí eu vou lembrar disso quando for montar essa lista. Certinho? Então pegue realmente o termo que se refere, tá certo? Para evitar erros que podem acontecer.
em determinados tipos de questões. Beleza, galera? Entendido aí? Então é isso aí o que trata de... Tá? Exemplo pós-aula para você fazer. É esse exemplo aqui, ó. 5 crianças. Eu quero 5 crianças, tá? 5 crianças que se colocar aqui, mas eu vou dizer para você. Considere 3 meninas e 2 meninos. Eu quero que você faça as contas depois aí da aula, você resolva essa questão. Probabilidade de um casal ter 5 crianças, 3 meninas e 2 meninos. Ok? Anotou? Pegou caneta e papel aí para anotar? Exemplo pós-aula, para você fazer aí. Tá certo? 5 crianças. Tá certo? Vou lhe dar até a resposta do gabarito. O gabarito é 5,16 dessa questão aí. Entendeu? O gabarito é 5,16. Entendido? Mas faça. Faça para você treinar. Em genética é importante a gente treinar as coisas. Beleza? Pronto. Terminamos aqui. Tá? A aula de probabilidade. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Muito bem. Agora vamos para... Deixa eu ver. Tem outra questão aqui. Repete a pergunta. Vou repetir agora. Certo? Eu quero o quê? Probabilidade de um casal ter 5 crianças. Tá? Eu vou até escrever aqui. Deixa eu escrever aqui para todos. Então, o que é que eu quero? Probabilidade de um casal ter 5 crianças. 5 crianças. 3 meninas e 2 meninos. Pronto. Essa é a questão, pessoal. Certinho? Probabilidade de um casal ter 5 crianças, 3 meninas e 2 meninos. Entendido? Pronto. Essa aí é a chave da questão. Deixa eu pegar aqui um negócio. Deixa eu abrir aqui. Isso, deixa eu abrir aqui. Pronto, abri. Deixa eu compartilhar. Tem outra pergunta aí. Deixa eu ver. Sim. Mas nesse caso aí o negócio vai ser um pouco diferente, tá certo? Vai ser um pouco diferente, certo, Boanerges? Mas geralmente você está trabalhando com 3, com 4, a gente vê. Eu vou pegar umas questões envolvendo isso aí, exatamente para tirar essas dúvidas que a galera tem sobre essa coisa toda. Tá? Bom, deixa eu compartilhar a próxima tela agora. A próxima tela, que nós temos um tempinho ainda, certo? Pronto. Ela envolve alguns exercícios importantes para a gente treinar alguma coisa aqui. Exercícios bem básicos, tá? Que o nosso objetivo é exatamente começar devagarzinho, depois a gente vai aprofundando. Pronto, então tá aqui. Vamos analisar essa questão aqui. Questão 2. Da lista, primeira e segunda leis de Mendel. Entendido? Dessa lista aí, que foi a lista da semana passada. Se você não tiver com ela em mãos aí, essa é a lista. Mendel lançou a base da genética moderna, contribuindo de forma significativa para a compreensão dos processos que envolvem a hereditariedade. Neste sentido, afirmou que os padrões hereditários, letra A, podem ser estudados a partir de cruzamentos monohíbridos, nos quais 2 ou mais caracteres são expressos. Ora, cruzamentos monohíbridos, entendido? Nos quais monohíbridos é uma característica em estudo, ok? Certinho? Tá? Não é 2 ou mais caracteres são expressos, é um caractere expresso. B. São determinados por fatores que ocorrem em pares e assim permanecem unidos após a formação dos gametas. Ora, os fatores permanecem unidos após a formação do gameta? Não. Os fatores, eles separam-se quando ocorre a formação dos gametas, não é isso? Dos 2 caracteres distintos são segregados independentemente na meiose e determinam fenótipos distintos. Ok? Expressos a partir do cruzamento de híbridos, possibilitam distinguir indivíduos com alelos mutantes ou selvagens. Não, tá? Não distingue isso aí. Alelo mutante e alelo selvagem. Essa aí é outra. Não tem como você distinguir se o alelo é mutante ou se o alelo é selvagem. Então ficamos com quem? Com a letra C.
tá? De dois caracteres distintos, ó, dois caracteres ao mesmo tempo, são segregados de modo independente na meiose, sim, e determinam fenótipos também distintos. Claro, até aumenta a variabilidade genética. Não é isso mesmo? Beleza? Muito bem. Vamos para a questão número 3 da mesma lista. Um caso onde o cruzamento de um cavalo branco com uma égua branca dá origem a um filhote de cor preta, sendo a cor branca dominante, assinala a alternativa correta sobre quais os genótipos dos pais. Pronto. Vamos lá para a resolução da questão. Eu tenho um cavalo branco, esse cavalo branco está cruzando com uma égua branca, né? Eu tenho um cavalo branco que está cruzando com uma égua branca. Entendido? E o filhote foi o quê? Preto. Ora, amigo, se indivíduo branco cruzando com indivíduo branco dá um indivíduo com fenótipo completamente diferente dos parentais, isso é um caso clássico de dominância completa. Não é isso? O caráter branco é dominante em relação ao caráter preto, que é recessivo. Quais os genótipos dos pais, ou seja, do cavalo e da égua branca? Né? O filhote preto é recessivo, ele é azinho, porque o gene recessivo só atua se tiver em dose dupla, e o cavalo branco com a égua branca, eles são o quê? Heterozigotos para o caráter. Então, ambos são o quê? Ambos são brancos, heterozigotos, letra E. Entendido? Beleza? Certinho? Morreu a questão. Essa questão aqui nós já fizemos, né? Essa questão aqui a gente já fez, deixa eu adiantar ela aqui. Tá? Essa questão a gente já fez. Está em execução, vou ter que passar tudo aqui para ela ir para a tela ir para pronto. Chegamos na próxima questão. É isso mesmo? É isso aí. Ok? Legal? Vamos ver aqui. De acordo com a primeira lei e a segunda lei de Mendel, questão número 7 da lista primeira e segunda leis de Mendel, o indivíduo com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho produz três tipos de gametas diferentes. Pronto. Quando a gente estudou conceitos teóricos, na aula de conceitos teóricos, lá no finalzinho da aula de conceitos teóricos, a gente falou para você sobre cálculo de número de gametas diferentes. Aí, olha só, resolução. Número de gametas dado um determinado genótipo, você calcula por 2 elevado a n. Teve uma menina até que perguntou, Billy, pô, como é que se aplica esse negócio no dia da aula lá? Se ela estiver aqui em sala, pronto, chegou o seu momento de você ver aí como é que é calculado a coisa, tá? Então, dado um determinado genótipo, qual é a probabilidade? Fui eu, pronto, a Ana Cecília está aí. Pronto, Ana Cecília, chegou a sua hora, ok? Número de gametas dado um determinado genótipo. O genótipo pode ser do tamanho que for. Ele pode estar considerando 20, 30 caracteres. Você só vai aplicar a fórmula. Fórmula 2 elevado a n. Onde n é o número de pares que estão em heterozigose. Entendido? O número de pares que estão em heterozigose. E aí, veja só, eu vou dar a resposta logo aqui, para a gente ver. Não, tá aqui, ó. Eu tenho um genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Tá? É um genótipo tri-híbrido. Os 3 pares de genes estão em heterozigose. Entendido? Então, como é a aplicação da fórmula aí? Então, vai ficar 2 elevado a 3, porque os 3 genótipos estão em heterozigose. Então, são 8 gametas. Então, a resposta da questão é a letra C. Ó. O indivíduo com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, produz 8 tipos de gametas diferentes. Exatamente. Tá aqui, ó. Tá? Então, você pega o quê? O genótipo está em heterozigose, os 3 pares de alelos, então vai ficar 2 elevado a 3 igual a 8. Essa letra A aqui, ó, o indivíduo de genótipo aqui, produz 8 tipos diferentes de gameta. Ele disse aqui 3 tipos. Não, não é 3 tipos. Okay? Esse indivíduo aqui, ó, o indivíduo de genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, produz quantos tipos diferentes de gameta? Vai ficar 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Esse cara aqui produz 4 tipos diferentes de gameta, não é verdade? Ó, um gameta azão, bezão, um gameta azão, bezinho, um gameta azinho, bezão, um gameta azinho, bezinho. Viu aí? Esse cara aqui, esse indivíduo aqui, azão, azão, bezão, bezão, produz 2 tipos diferentes de gameta. Não. Ok? É 2 elevado a 0. N é um número de pares em heterozigose? Tem algum par em heterozigose aqui? Tem não. Então é 2 elevado a 0. Segundo o Roberto Silvestre, ele me falou que todo número elevado a 0, o resultado é igual a 1. Entendido? E quantas gametas ele vai produzir diferentes? Só 1.
tá? É gameta azão, bezão. Esse cara aqui só produz gameta azão, bezão. Não é isso mesmo? Certinho? Belezinha? Então funciona assim. É só se der fazer a questão 17. Rapaz, eu não estou com a lista aqui aberta, Marco Antônio. Eu acho que não vai dar. A questão 17 está nesse quadro aqui. Se tiver, a gente faz. Entendeu? Se tiver fora desse esquema aqui, eu resolvo ela, é dessa lista. Mas ela está aqui na minha apresentação, eu preciso ver. Entendeu? Se ela está aqui. Se ela estiver aqui, a gente resolve. Se não, eu falo contigo já sobre ela. Beleza? Olha lá. Aí temos aqui, beleza. Pronto, questão número 12, né? Vamos ver se a 17 de Marco Antônio está aqui. Questão 12. De acordo com os padrões de herança genética, os distúrbios recessivos e dominantes e a análise de heredogramas assinala a alternativa correta. Um casamento endogâmico não interfere nas chances de nascimento de um indivíduo homozigoto recessivo afetado por determinada doença autossômica recessiva. Casamento endogâmico. Aí você diz, Billy Paul, o que é casamento endogâmico? Casamento endogâmico é casamento consanguíneo. Lá em conceitos teóricos, a gente até falou sobre isso, a questão da consanguinidade. O que é casamento consanguíneo ou endogâmico? Entre indivíduos onde há grau de parentesco. Ele está dizendo aí na letra A que casamentos entre indivíduos onde não há grau de parentesco, aliás, os casamentos endogâmicos consanguíneos onde há grau de parentesco não interferem na chance de nascimento de indivíduos homozigotos recessivos afetados por determinada doença autossômica recessiva. Interfere sim. Tá? As chances desses genes recessivos se encontrarem no indivíduo filho, ela torna-se mais alta, ela torna-se mais elevada nessa situação. Não é isso mesmo? Letra B. Um distúrbio autossômico recessivo é revelado pelo nascimento da prole masculina e feminina afetada de genitores não afetados. Okay, ó. Um distúrbio autossômico recessivo é revelado pelo nascimento da prole masculina e feminina afetada, ou seja, indivíduos que apresentam o caráter recessivo, de genitores não afetados. Isso, de genitores normais. Mas eles têm que ser o quê? Heterozigotos. Ok? Exatamente isso, está certo. Letra C. A dominância e a recessividade são simples propriedades de como os alelos atuam nos homozigotos e não são definidas em relação ao quanto eles são comuns na população. Tá? Nada a ver. Em um distúrbio autossômico dominante, os indivíduos normais têm genótipo azinho, os afetados desão. Autossômico dominante, indivíduos normais têm genótipo azinho. Em distúrbio autossômico dominante, os indivíduos normais têm genótipo? Não é o contrário. Os heredogramas de distúrbio autossômico recessivo tendem a ser extensos e com diversos símbolos escuros também não. Eles tendem a ter menos. Não vimos heredogramas ainda, mas vamos ver. A resposta da questão aí é a letra B. Questão 18, eita, pulou a 17, Marco Antônio. A 17 a gente vê depois. Dadas as seguintes afirmativas em relação a Mendel. Mendel, após anos de estudo, desenvolveu duas leis básicas da genética. Beleza? A primeira lei de Mendel afirma que os genes são formados por um par de alelos. Esses alelos separam-se na formação dos gametas. Cada gameta apresenta somente um dos alelos. Beleza? A segunda lei de Mendel afirma que os genes apresentam segregação independente. Beleza? As características cor verde ou amarelo e textura liso ou rugoso das ervilhas estudadas por Mendel apresentavam codominância. Não, apresentavam dominância completa. Não é isso? Ao cruzar indivíduo amarelo com verde, tá? Na geração F1, 100% foi amarelo. O caráter verde não apareceu. Então, nesse caso, eu tenho uma situação de dominância e recessividade. Então, chama-se herança por dominância completa. Então, ficamos com a letra B. 1, 2 e 3 são questões verdadeiras. Questão 19. Né? O gene autossômico que condiciona pelo curto em coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é... Pronto, vamos para a resolução. Ó, pelo curto é dominante, pelo longo é recessivo. Entendido? Cruzamento entre os heterozigotos, entre indivíduos heterozigotos, azinho,
Surgiu 480 coelhinhos, dos quais 360 têm pelo curto. Pelo curto é um caráter dominante. Esses indivíduos podem ser azão, azinho. Tá? Ora, 360 pelo curto, a minha população total é 480 coelhos, então 120 tem pelo longo, que é o caráter recessivo. Tá? Número esperado de heterozigotos, vamos lá. Eu vou considerar aqui para pelo curto o gene Lzão, vou considerar para pelo longo o gene Lzinho. Ok? Vamos convencionar dessa maneira aí. Fazendo o cruzamento desses coelhinhos aí, é apenas uma característica em estudo, é um caso de monohibridismo, tá? Então, pelo curto é azão, azinho, vezes indivíduo que é azão, azinho. Pô, eu botei L aqui e botei azão, azinho embaixo, tá? Mas é Lzão, Lzinho, mas tudo bem, acontece. Fazendo o cruzamento, ó, vai dar indivíduo azão, azão, dá indivíduo azão, azinho duas vezes, indivíduo azinho, azinho. Tá? São 480 dividido por 4 genótipos possíveis. Então é 120 desse, 120 desse, 120 desse e 120 desse aí. Como ele quer saber o número de heterozigotos, está aqui. Ó. Metade da descendência é heterozigota. Aqui, ó, beleza? Então vai ser o quê? Está aí. Então vai ser o quê? 240, letra B. É a resposta da alternativa, é o que responde à questão. Tá? Muito bem, aí, cadê Ana Cecília, né? Ana Cecília, aí, Ana Cecília, outra questão para você, olha só. Quantos genótipos diferentes resultam do fenômeno de autofecundação em um indivíduo que seja heptaíbrido? O indivíduo heptaíbrido, azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho. Olha o tamanho do genótipo aí. Resolução, tá aqui, ó. Número de genótipos diferentes dado o cruzamento é 3 elevado a n. N, número de pares em heterozigose. Então, é 3 elevado a 7. Quanto é 3 elevado a 7? 2.187, letra B. Entendido? Pronto. Então, você resolveu aí a questãozinha. Ana Cecília, aprendi! Olha aí, Ana Cecília. Ana Cecília disse, aprendi, show de bola. Certo, galera? Pronto. Com isso, a gente conclui, tá? Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje, entendido? De genética. Próxima aula, nós vamos abrir a aula já. Ô, Glória! Valeu, Ana Cecília. Show de bola. Certo? Próxima aula a gente vai trabalhar. Aula top! Obrigado a você, certo? Aula muito boa, obrigado a você. Show de bola. Certinho? Eu fico feliz com isso. Próxima aula a gente já vai começar com mais alguns exercícios, né? E vamos fazer aula de heredogramas. Vamos entender como funcionam os heredogramas. Entendido? Aprendi mais matemática hoje do que em todo o ensino médio. Valeu, Billy. Show, aula top. Somos dois. Pois é, entendeu? Matemática, probabilidade está aí para você. Então, se você se deu bem aí, já vi que eu estou melhorando bastante em matemática. Ei, valeu, galera. Foi bom estar com vocês, tá? Vamos encerrando por aqui. Qualquer coisa é só falar comigo no privado. Manda aí as questões aí que a gente conversa, certinho? Beleza? Valeu aí, obrigado pela atenção. Tchau.